lá. Ele teve... ele é um amigo querido, cacei ele, já virou meu amigo e ele sabe disso. Eu participei de um evento chamado Decolagem 2017. Me corrija se eu estou errada, certo? Decolagem 2017. Tino Zani, meu palestrante do ano passado, que é empenhado em empreendedorismo artístico. O Tino foi a primeira pessoa para a qual eu apresentei a feira de audição, em 2016. Foi o primeiro amigo que eu falei, amigo, olha, eu estou com uma ideia, eu quero fazer um projeto, eu não sei o que você acha desse projeto, eu não sei o que você imagina, etc. Ele olhou para a minha cara e falou assim, cara, faça esse projeto. Ele é muito meu amigo mesmo. E o Tino tem o empreendedorismo artístico na veia. Ele é um coaching, aliás, Tino Zani. Esse tem experiência, recomendo como coaching para atores, para produtores, quem quer trabalhar no mercado artístico, ele é um excelente coaching. Então, beijo, Tino, ele não pôde vir, amanhã provavelmente ele vai estar aqui. E o Tino me levou para o evento, para o Decolagem, e eu fiquei colada na poltrona, eu fiquei em choque com o que eu vi. Terminou a palestra do Rafa, estavam lá diversos projetos socioculturais, apresentando seus projetos, e terminou a palestra, eu fiquei em choque. Eu não conseguia levantar da poltrona, eu estava extasiada com tudo que eu tinha ouvido, com tudo que o Rafa tinha me falado. Depois a gente acabou conversando, e eu fiz uma reunião para a gente poder conversar sobre o que eu queria que ele fizesse aqui, e eu disse a ele, eu falei, Rafa, você precisa ir na feira, porque é o seguinte, ele conversa muito com as empresas, ele está ligado diretamente, vocês vão entender tudo que ele faz, ele vai falar, até aumentou um monte de gente online. Por quê? Porque a gente ainda é muito nebuloso o processo de leis de incentivo para muitas pessoas. Às vezes a gente tem um projeto na cabeça e às vezes a gente tem ou um projeto sociocultural ou um projeto cultural e a gente não sabe nem por onde começar a aportar dinheiro para esse projeto, nem o que está acontecendo no país, e muitas vezes a gente não sabe nem pesquisar isto. Ele faz isso. Ele pesquisou, ele fez uma grande pesquisa sobre projetos e ele me deu, o dia que a gente foi fazer uma reunião, ele me deu uma aula, e assim como eu sei que para muitos que estão aqui, ele deu várias palestras lá fora, ele falou, eu estou dando várias palestras. Cada um que senta no stand, eu começo a palestrar sobre o projeto, etc. E chega de falar. E é isso. Com um trabalho maravilhoso, que vem de diversas empresas, ou seja, ele tem não só a visão do investidor da cultura, das empresas que investem no mercado cultural, como também uma visão de empresário e que traz para a gente o lado do empreendedor artístico, Rafael Maier. Muito obrigado, Fê. Não, o Mata, eu só queria ver se... A gente tem um material que a gente... Primeiro, eu queria agradecer o convite da FEFA. É um prazer enorme para a gente poder estar presente aqui. Legal, o material está funcionando, já é um bom sinal. E eu estava vendo, muito das palestras que estavam acontecendo aqui estavam num formato mais debate, conversa. Eu acho muito legal a gente fazer e continuar nessa linha, porque eu acho muito mais rico quando é interativo, quando a gente consegue entender as dúvidas de cada um e a gente consegue ir solucionando e tentando abordar os temas que mais interessam a todo mundo. Mas como a Simbiose ainda é uma empresa nova no mercado, né, a gente tem, apesar de vocês vão ver tudo que a gente anda fazendo, apesar de ser bastante coisa, a gente tem um ano de mercado muito intenso. Então eu sempre acho legal a gente começar contando um pouquinho da onde a gente veio, né, qual que é a nossa cabeça, qual que é a nossa missão dentro desse mercado, e como que a gente acredita que é possível, por meio de uma startup ou por meio de tecnologia, mudar a realidade desse mercado. E como que a gente consegue atuar em conjunto com os proponentes, com os empreendedores culturais, com os empreendedores sociais, porque a Simbiose não atua só no mercado de cultura, apesar de hoje ser um dos grandes focos, solucionar. Então, antes de apresentar um pouco da Simbiose, eu acho legal falar um pouquinho da gente, de onde a gente veio. Eu sou formado na GV, o Mathieu, meu sócio, é formado na SPM. Nós dois seguimos no início da carreira uma carreira empresarial. Diferente de muitas empresas que surgem nesse setor, vindo do terceiro setor ou do mercado artístico, a gente veio do mercado de empresas, o que não torna a gente demônios, né? Muitas vezes a gente fala com um produtor cultural, você fala de empresas, às vezes arrepia. Eu trabalhava, antes de fundar a Simbiose, na Ambev, na área de marketing da Ambev. O Mathieu, meu sócio, trabalhava na área de marketing da Unilever.
E, invariavelmente, esse recurso acabava passando pelo marketing. E a gente vai abordar um pouco aqui. E eu queria até propor, agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre a simbiose, sobre esse mercado, mas eu queria tentar fazer isso em uns 20 minutos, passar com muita informação rápida e depois abrir para a gente sentar e tentar fazer uma conversa mais aberta e trocar, se vocês acharem válido. Mas eu acho muito legal, antes de tudo, saber assim, quem aqui já tinha ouvido falar da simbiose social? Acho que 3, 4, legal. Eu acho muito rico quando isso acontece, quando a maioria não ouviu, porque significa que a gente está falando com o público certo, com o público que está começando a conhecer o nosso trabalho e dá para a gente aprofundar muito mais. A simbiose social, acima de tudo, ela é uma startup que trabalha no mercado de leis de incentivo. Mas antes de falar em mercado de leis de incentivo, é legal a gente focar no que é uma startup, né? Uma startup, normalmente, ela entra em mercados que não estão otimizados, com uma revolução digital. Ela traz a tecnologia, a inovação digital para revolucionar mercados. Isso a gente viu em vários setores já, né? A gente pode ver locadoras de filme, que entrou a Netflix e revolucionou esse mercado. A gente pode olhar o mercado de hotéis, que veio o Airbnb e conseguiu mudar essa realidade de como a gente enxerga hotéis. Ou até CD de música, né? Um case um pouquinho mais antigo, do Spotify, como que ele entra e muda a lógica como a gente consegue entender o mercado. E aí a gente se questiona, será que no mercado de leis de incentivo existe espaço para uma revolução digital? Existe? Acho que o primeiro ponto é, será que é otimizado esse mercado, né? Como que ele funciona hoje? E aí eu tenho certeza que muitos de vocês atuam nesse setor. Eu queria saber assim, qual que é o percentual hoje de todos os projetos aprovados, e aí eu vou ser até um pouquinho mais ousado, não pegar só o recorte da cultura. Hoje, em leis de incentivo, a gente está falando de cultura, a gente está falando de esporte, a gente está falando de mercado de saúde, com as leis de incentivo à saúde, e a gente está falando também dos mercados sociais, que são os fundos do idoso e o fundo da criança e do adolescente, que são todas as frentes que podem fazer uso do imposto de uma empresa, e não concorrem entre si. Qual é o valor captado dentro desse total? Se você olhar hoje, no recorte de todo o país, 71% de todos os projetos aprovados por leis de incentivo morrem no papel sem conseguir nenhum centavo. Fazendo a matemática inversa, 29% capta, tá? Dos 71% não capta. Nessa linha, a hora que a gente começou a entrar nesse mercado, né, eu e o Mar, a gente tinha uma realidade de ter essa visão das grandes empresas, de entender como estava acontecendo, mas a gente falou assim, puta, vamos fazer um estudo de mercado, vamos entender qual que é o tamanho disso. E aí a gente começou a entender. O primeiro dado que a gente encontrou foi esse. A gente falou assim, nossa, tem muita coisa. Se você olhar o recorte de cultura federal, a gente está falando de 4%. É mais agressivo ainda. Então, o que a gente começou a olhar? A gente começou a olhar e falar assim, putz, será que isso acontece porque não tem recurso no mercado? Porque não tem dinheiro disponível para os projetos? E aí, a hora que você olha a visão na empresa, fala assim, quanto de grana tem aí disponível? Se você olhar meramente quem poderia direcionar e não direciona, que hoje a gente tem 150 mil empresas no país que poderiam estar direcionando recurso, mais de 90% delas não direcionam e não otimizam esse recurso. Mas não adianta a gente olhar nisso, porque existem tetos do governo. Se todo mundo quiser direcionar, o governo, uma hora, ele fecha a torneirinha. Fala, não, ó, gente, não pode mais, eu tenho um budget para cumprir aqui. Se a gente olhar o teto orçamentário do governo, no ano que mais houve direcionamento fiscal, que foi 2015, a gente não chegou a 50% do teto. Lembrando que esse teto ele só aumenta quando ele é atingido. Então, a gente nem força o governo a tentar trabalhar. Esse recorte, a gente olhou e falou assim, nossa, o que isso significa? Isso é um retrato claro de que hoje a gente tem um saco de dinheiro na mão das empresas e uma galera no mercado artístico, cultural, esportivo e social morrendo de fome do outro lado sem conseguir ter acesso a esse recurso. Isso acontece por vários motivos. Mas o principal dele, que foi a pesquisa que a gente começou a entender, por que isso vem? E eu acho que é uma realidade que muitos de vocês, sem dúvida, já passaram. Isso acontece porque existe um distanciamento muito grande entre esses dois mundos. Não só um distanciamento, como uma assimetria de informação. Onde está essa grana? Se for olhar hoje, 80% desse recurso vai estar na Faria Lima, na Berrini, na JK, porque é onde está o headquarters dessas empresas todas. Os projetos estão em todos os lugares, menos ali. E, normalmente, os que estão ali são os que não precisariam desse recurso, né? Que aí começa a ficar uma outra problemática em cima. Mas não só isso, às vezes não adiantava eu pegar um projeto que tinha uma relevância cultural gigantesca, que atuava dentro do complexo do Alemão,
pegar esse proponente e colocar para falar com o vice-presidente da Unilever ou da Ambev. Porque, às vezes, existe uma distância conceitual e de interesses tão grande entre esses dois mundos que não há conversa. E, se não há conversa, não adianta querer que haja um patrocínio, porque não vai acontecer. Nessa linha, a simbiose surgiu. A simbiose ela surge justamente aí, com o objetivo de inovar e fortalecer a conexão entre o segundo e o terceiro setor. A gente surge e fala assim, calma, tem alguma coisa errada aqui. Como que a gente consegue inovar e usar a tecnologia para revolucionar isso? Para diminuir essa distância, não só física, mas conceitual, que existe entre esses dois mundos. Porque aí a captação vira um desafio muito maior. Você não consegue falar. Muitas vezes, quantos de vocês já não criaram projetos culturais que você não consegue nem abordar a empresa para falar? E como que a gente consegue solucionar isso com tecnologia? Então, hoje, a Simbiose ela possui a maior base de dados de leis de incentivo do país. Caraca, o que isso significa, né? Muito vago. Como que surgiu isso? Então, a gente começou a se questionar. A gente falou assim, putz, talvez a principal informação que falte para as empresas são dados básicos, seja para a empresa ou seja para o projeto. A empresa que quer investir com consciência e recursos, às vezes, não sabe onde está o projeto. Se ele é confiável, se ele não é, qual que é o fluxo de compliance, né? Aquela palavra mágica que surge dentro das empresas para investir num projeto. E, do outro lado, o projeto, muitas vezes, não sabe nem o que é lucro real, que dirá qual empresa vai ter o posicionamento de marca que vai ser alinhado ao perfil e abordar. Então, a gente fala assim, como que a gente dá a informação básica para esses dois lados, num primeiro momento? E aí a gente falou assim, bom, esses dados, afinal de contas, são públicos. O projeto, quando ele foi aprovado no Ministério, Secretaria, seja municipal, estadual ou federal. E a empresa, quando direcionou, computou isso na Receita Federal. Então, o que a gente fez? Falou, vamos atrás desses dados. E aí, como uma boa pessoa nova no sistema todo, né, usar a parte da gente ser molecada também, entramos em contato com o Ministério. Falamos, por favor, queria ter acesso aos dados. Aí passa para um, que passa para outro, que passa para outro, que ninguém dá acesso a nada, né? A gente achava inocentes que ia conseguir informação assim. E aí começou a nossa parceria com a FGV. Hoje o nosso escritório ele é dentro do centro de pesquisas da FGV e ela surgiu justamente nesse momento de encontrar as informações. Se juntou com a Escola de Direito da GV e entrou com lei de transparência contra todos os ministérios, todas as secretarias e Receita Federal. Então, a gente encontrou essas fontes de dados. Nessa época, a gente trouxe um programador para a sociedade, que é o Tadeu, queridíssimo. Ele é professor de programação, coordenador, trabalhou no IBM, na parte de desenvolvimento. Ele desenvolveu um servidor e milhares de robozinhos que entraram no sistema de cada um desses ministérios e começaram a baixar todos esses dados públicos, um por um. Até que a gente conseguiu, depois de alguns meses, baixar todos os dados públicos. Eu adoro que, quando ele vê isso, ele fica maluco, né? Ele olha e fala, pô, simples, né? Um robozinho baixando, puxando para lá e para cá, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas a gente também é longe da programação, eu não entendo nada dessa linha. Então, fica mais fácil de entender assim. Passado 8 meses baixando dados, a gente conseguiu consolidar todos os dados públicos de leis de incentivo, desde 1992 até 2017. E isso é atualizado de 5 em 5 horas. O que isso significa? Significa que não só a gente conseguiu traçar o perfil de todos os projetos que já existiram sociais captando recurso no país, que são mais de 182 mil, como a gente conseguiu entender para onde ia o recurso de cada empresa, de cada um dos 150 mil CNPJs. Deles, 69 mil hoje já direcionaram o imposto. E como que eles fizeram isso? Para onde foi cada centavo? Que época do ano? Qual que é o ticket médio? Qual que é a informação que a gente precisava ali? E as informações do projeto. Então, se surge um projeto que pode usar imposto no Acre, em Pirapozinho do Norte, esse projeto, 5 horas depois, está na nossa base. Se a Ambev ou a empresa do seu Joaquim da esquina investiu 1 centavo em um outro projeto, a gente sabe dizer isso também. E isso a gente falou assim, bom, beleza, agora a informação nós temos. E o que a gente faz com esse dado todo? Porque o dado, por si só, não diminui a distância entre o segundo e o terceiro setor. E a gente também não é uma empresa de Big Data, que vai começar a vender dado por aí e falar, temos alguma coisa aqui. Então, a gente falou assim, como que a gente usa essa informação para mudar a realidade? Então, a gente criou um sistema de inteligência, que é um BI, que é um Business Intelligence, que começa a cruzar esses dados todos e trabalha com inteligência artificial, e aí entra num outro campo para trazer relatórios personalizados e conseguir criar análises ali que gerassem mudanças, de fato, no mercado. Então, não só a gente conseguiria... Então, hoje você tem um projeto. Se você lançar no nosso sistema, com as características do seu projeto, apertar OK, a gente sabe dizer qual que é a probabilidade de uma empresa investir em você.
Não só isso, como a gente sabe dizer quanto dinheiro ela tem disponível ainda, qual que é o ticket médio por projeto dela, qual que é a época do ano que ela porta, que tipo de contrapartida ela pede, o que é dar força para quem precisa. E, do outro lado, a gente consegue ajudar as empresas que estão procurando um projeto alinhado a encontrar. Então, a hora que a gente pega um sistema desse e bota na mão de uma empresa, todos os projetos passam a ter a mesma chance de captar. E todo mundo passa a ter a mesma chance de ter acesso a esse recurso. Qual que é a importância disso? Antes, eu imagino que vocês tenham alguma experiência nessa linha, quem captava era quem tinha um bom captador, quem gastava dinheiro com isso, o que é muito comum, o filho do tio do presidente da empresa tem um projeto que aí você recebeu um aporte por esses motivos, ou projetos de alto nível de visibilidade, que é um outro ponto que a gente vai entrar ainda nessa conversa. Esse sistema ele ficou mais ou menos com essa cara aqui. E hoje ele está mudando, acho que realidade de startup toda semana ele tem uma cara diferente, então a gente ainda usa uma imagem congelada dele, mas ele já está mais legal e mais inteligente do que nessa linha. E a partir desse sistema, que foi o coração da Simbiose, nós criamos 3 pilares de atuação: empresas, pesquisa e inovação e projetos. O pilar de empresas hoje é justamente esse produto que a gente estava tratando aqui, que eu estava falando. E é justamente da ideia de levar um sistema para que a gente democratize o recurso das empresas. Não só isso, com que a gente consiga fazer com que essas empresas tenham uma consciência. E a gente foi natural, né? A gente saiu do mercado empresarial, entrou nesse mercado. Então, o caminho mais fácil, o primeiro passo a ser dado, era voltar para esse mercado de empresas, que era onde a gente conhecia. Só que quando a gente voltou para esse setor, a gente entrou em contato com uma realidade onde a gente começou a mapear os projetos, e eu acho legal até usar uns cases, de fato. A gente pegou algumas empresas grandes que investiam em projetos. Eu acho até, enfim, vamos usar exemplo físico mesmo. Eu não gosto de usar muito exemplo, mas teve uma empresa que não vale citar o nome, que a gente estava trabalhando com um mapeamento, e era uma pasta de dente, enfim, uma pasta de dente famosa, e era o marketing que estava coordenando esse recurso. E aí, o que aconteceu? Essa empresa passou para a gente, passou um briefing, falou assim, olha, eu queria encontrar um projeto alinhado, um projeto super válido, próximo da minha realidade, e eu estou começando a trabalhar com crianças agora, eu trabalho com a questão de higiene bucal, tudo mais. A gente falou, será que existe projeto nessa linha? Usaram um sistema, a gente começou a mapear em conjunto com eles, ainda estava numa fase de teste. Encontramos um projeto que era de conscientização da higiene bucal por meio de artes cênicas dentro do Complexo do Alemão. Eu falei assim, caraca, tipo, o projeto foi feito para aquela empresa, não dava para ser mais perfeito, porque às vezes a empresa ela passa um briefing tão específico que não existe projeto, então você acaba levando alguma coisa similar. Nesse caso, era um caso perfeito. E aí a gente falou assim, como que a gente vai conseguir... vamos levar lá, vai ser um estouro, né? Aí você chega para a reunião todo arrumado, fala, pô, o diretor da empresa vai adorar isso daqui. Chegamos para apresentar o projeto, enfim, falaram para não usar os exemplos, mas vou usar o exemplo mesmo assim. Chegamos para apresentar o projeto, apresentei para o diretor, falou assim, olha, está aqui o plano de mídia do projeto, está aqui a estrutura, ele está super relevante, ele vai atuar, vai mudar a realidade das crianças que estão ali envolvidas, vai ser um recurso que está alinhado com o seu posicionamento ainda. O diretor olhou e falou assim, nossa, e no meio da conversa já estava cochichando, né? Eu estava apresentando, já deu uma cochichada de lado com o assistente dele. Eu falei, que coisa boa não vem, né? Porque quando cochicha de lado, aí é complicado. E aí ele olhou e falou assim, nossa, achei muito legal, mas a gente quer investir no musical da Peppa Pig. Aí foi um baque. Foi um baque aquilo para a gente, porque a hora que ele falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu queria cavar um buraco e me enterrar ali na sala. Nada contra o musical da Peppa Pig, de forma alguma. Peppa Pig, me desculpe. Mas... foi um caso ali que a gente falou assim, caraca, como a gente era inocente, porque a gente achava que só dar o acesso à informação para a empresa ia mudar a lógica do que ela usava essa grana. Porque, em termos de marketing, em termos de visibilidade de projeto, o musical da Peppa Pig vai ser muito mais efetivo para convencer as crianças a comprarem a pasta de dente delas do que a escola na Península de Maraú, que é um outro projeto que a gente atuava, ou o projeto dentro do Complexo do Alemão de conscientização da higiene bucal. Então, como que a gente consegue trabalhar? E ali foi a primeira vez que a gente teve que usar a nossa base para encontrar um projeto que a gente não acreditava. Não é que não acreditava no projeto, mas via que, em termos de relevância cultural, era um projeto muito mais fraco do que um projeto
A Peppa Pig é um projeto muito menos relevante do que o Complexo do Alemão, exatamente. Muito bem, voltei aqui. E isso foi a primeira vez que a gente teve esse choque. A gente falou assim, como que a gente consegue dar força? Por quê? Se essa grana está no marketing, não adianta. Às vezes, o proponente, por mais que ele chegue lá para fazer a reunião, ele está indo com menos argumentos. Você chega a esses superprodutores, eles vão chegar com um plano de mídia mega estruturado, com público targeteado, com toda a estratégia de branding, que você vai dar força para o próprio investidor. Às vezes, a empresa ela quer investir. O cara que está coordenando esse recurso, ele quer investir num projeto mais social. Só que ele não tinha ali argumento para isso. Porque ele vai ter que fazer um report para o board depois. Porque ele vai ter que prestar conta desse investimento em termos de retorno de marketing dentro da empresa. E isso é muito delicado. Isso que começa a trabalhar. A gente fala assim, não, calma. Não vai adiantar a gente trabalhar só com o mundo da empresa se a gente não ajudar o mundo do projeto. Porque a gente não vai mudar a lógica, a gente quer mudar o mercado todo. Então, a gente pulou para o mundo do projeto e falou assim, como que a gente dá força para esses projetos que têm uma relevância muito grande mudarem de realidade? Então, a gente criou a nossa aceleradora de projetos de impacto, que é justamente uma frente onde a gente dá acesso à informação e dá armas para esses projetos de alto impacto sair do papel. Esses projetos, eles passaram, a gente fez uma seleção, criou um edital, pegamos 8 projetos, dentre eles Doutores da Alegria, Gerando Falcões, Instituto Esporte e Educação, Moinho Cultural, A Banca, Pronto Sorrir, Mergulho no Vazio, enfim, projetos que tinham uma dimensão social e cultural, e alguns desportivos muito forte, e como que a gente começava a profissionalizar isso? E eles passaram por 4 etapas com a gente. Então, a gente primeiro capacitou eles a usarem os nossos dados. Porque o dado, se você não tem treinamento para usar isso a seu favor, às vezes fica muito difícil. Então, a gente formou eles a usarem nossos dados num plano de mapeamento de potenciais patrocinadores. A gente deu uma sequência nesse trabalho, falando de planejamento de comunicação. Então, se está falando com marketing, como que eu falo com o marketing de uma empresa? E isso foi uma parceria que a gente fez com a W Macan, com a SPM, com o Facebook. Foi incrível. O pessoal do headquarter do Face saiu e veio dar um curso de como você usava mídias sociais para ajudar esses projetos em termos de impacto. Não só isso, a gente falou assim, bom, agora ele já sabe o que oferecer para uma empresa e como que a gente faz para se vender. Porque às vezes faltava o projeto saber se vender propriamente numa reunião de vendas. Então, a gente fez um módulo de vendas, que foi em parceria com a Ernest Young, que deu um curso de pitch corporativo, com a Integration, que deu um curso de técnicas de pré-vendas, e com a Deplot, que falou de storytelling e montou a apresentação corporativa para esses projetos. Na sequência, esses projetos tiveram a oportunidade de se apresentar para o público, que foi o evento que a FEFA participou, que foi a decolagem. Nessa decolagem, os 8 projetos se apresentaram para 110 empresas, tinham 340 pessoas e todas as empresas tinham um app ali que podia marcar contato, podia agendar reunião, mandar pergunta para os projetos enquanto eles se apresentavam. Foi o próprio Marcelo Taz apresentou esse evento, então tomou uma dimensão de mídia super legal. O Wellington Nogueira, do Doutores, também estava com a gente na organização. Apesar do Doutores estar participando, o Wellington ele é mentor da Simbiose e acompanha a gente dentro de todo o crescimento que a gente está tendo. E ali a gente falou assim, caraca, olha que máximo, os projetos se vendendo e tudo mais. Mas ainda assim, por mais que a gente estivesse fazendo tudo aquilo e agora a gente está expandindo essa aceleração para âmbito nacional e falar assim, bom, como a gente dá acesso a todas essas informações que a gente tem para qualquer proponente, não só para quem está sendo acelerado, como que a gente consegue mudar a lógica por trás disso? Porque, por mais que a gente estivesse fazendo um trabalho incrível com aqueles projetos, a gente ainda estava ensinando eles a se venderem para o marketing da empresa. Então, ainda se tratava de onde ia estar a logomarca da empresa, de qual jaleco ia ter lá, empresa X atrás, ou de qual logo no final ia ficar durando mais tempo ou maior para saber se esse projeto ia conseguir recurso ou não. 80% do tempo do projeto era sofrendo atrás de um patrocinador, e isso incomodava a gente. Para a gente, o projeto cultural não tinha que estar preocupado com qual a logomarca vai estar maior, e sim com como vai ser mais relevante a atuação dele. E aí a gente criou o nosso terceiro pilar de pesquisa e inovação. A gente falou assim, vamos fazer jus ao fato de ter a maior base de dados do país e de estar atuando de dentro do maior centro de pesquisas da América Latina, que é o centro da FGV, e vamos usar isso a nosso favor. Então, tudo começou quando a gente montou uma reunião com esse pessoal todo, a gente falou assim, vamos entender a lógica que tem por trás disso. E aí que eu acho que fica mais interessante a história toda.
Porque a gente fala assim, o que acontece com a empresa? O que acontece na cabeça dela para acontecer esse mercado todo? E eu acho que, às vezes, é uma pergunta muito recorrente, que falta informação para os projetos. Muito na linha do que a Fefa me pediu para fazer aqui. A Fefa falou assim, Rafa, os projetos, às vezes, não sabem o que está acontecendo com o mercado. Ajuda a gente a entender como que a gente faz isso. E um pouco da visão do que a Simbiose entende, e a GV com a gente trabalha nisso, é o quê? Hoje, qual que é a realidade que a gente tem? A empresa ela possui um recurso dentro dela de imposto. Esse recurso, na teoria, vai para um projeto que faz o bem, que é um projeto aprovado numa lei de incentivo que vai ter um retorno social, seja cultural, esportivo ou de saúde. Em troca, esse projeto vai dar visibilidade para a empresa, porque vai ter a logomarca. Então, se a gente entra nesse looping, nessa lógica aqui, o que acontece? O que a empresa está vendo é que ela está dando dinheiro em troca de imagem. Quem coordena a imagem na minha empresa é o marketing. E se é o marketing que coordena o recurso, a imagem da minha empresa, a única consequência disso é investir em projetos de grande visibilidade. Porque, e aí é que surge o questionamento, né? Se são projetos de grande visibilidade, não necessariamente são projetos de maior relevância cultural e não necessariamente são projetos de maior relevância social ali envolvido. E aí a gente tem que lembrar, putz, isso é uma grana pública, que deveria ter um retorno social maior. Então, isso está errado? Isso não está errado. Por que acontece isso? Porque o objetivo da empresa, no fim das contas, é otimizar e maximizar o patrimônio acionista. O que isso significa? Lá atrás, quando o GV tinha um hino, até falava isso, vamos maximizar o patrimônio acionista. O sócio da empresa ele vai girar sempre em torno de fazer com que as ações da empresa, ou que o retorno que tenha dele dentro da empresa, seja cada vez maior. Isso não está errado, é só a lógica da empresa. Só que a hora que você rebate essa lógica com uma possibilidade de um uso de recurso público dentro disso, aí você começa a ter uma complicação lógica, na base, na essência disso. E isso acontece porque o dono da empresa, o que ele olha? Alguns fazem na caneta, outros não, mas o que eles fazem, no fim das contas, é um cálculo de ROI, que é Return Over Investment, retorno sobre o valor investido. Então, ele vai olhar esse dinheiro e falar assim, putz, qual projeto vai dar um maior retorno de recursos para a minha empresa? E se a gente compara esse projeto com a escola dentro do Complexo do Alemão ou com os projetos sociais, é óbvio que o projeto de alta visibilidade tem um retorno muito maior para a empresa. E aí a gente fez esse mesmo desenho para os diretores da GV, que estavam numa sala com a gente, e a gente falou assim, gente, ajuda a gente a resolver um problema. Os diretores olharam do centro de pesquisa e falaram assim, mas qual que é o problema? A gente falou assim, a gente quer convencer aquele cara ali de cima, aquela moça ali de cima, a investir na escola e não no musical de alta visibilidade, ou no projeto que tenha maior relevância cultural e não no que seja exclusivamente de marketing. Dá para fazer isso? O diretor olhou e falou assim, claro. A gente falou, como? Ele falou assim, é só você provar para aquele cara que o projeto de maior relevância cultural vai dar mais dinheiro para ele do que o outro. Eu falei, só isso que a gente precisa fazer, provar para ele que ele vai ganhar mais dinheiro. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Como que a gente faz isso? A gente falou assim, putz, ia ser muito legal se cada projeto pudesse ter uma nota atrelado a eles. A gente falou, putz, mas uma nota é relativa, afinal de contas, todo mundo foi aprovado pela lei. Mais ou menos. Se você pegar o conceito da lei, Rouanet, que acho que é uma das mais próximas que vocês têm aqui, esta lei visa democratizar o acesso à cultura. Bom, então talvez um musical no Shopping JK, R$400 o ingresso, não seja tão democrático assim. Dá para a gente mensurar isso? Dá para mensurar. Como que a gente faz? A gente começa a cruzar uma série de subíndices que vão cruzar qual que é a relevância cultural e social desses projetos. Então, putz, qual que é o IDH que esse projeto atua na região? Quanto da economia local ele gira? Quantas pessoas vão ser impactadas? Qual que é o ticket médio que ele está cobrando versus a renda das pessoas impactadas? Essas pessoas não têm acesso à cultura? Ou as pessoas que estão sendo impactadas já têm acesso à cultura e a gente está usando um recurso para reimpactar alguém que não precisaria de um recurso público para ser impactado? Será que a gente consegue mudar essa lógica? E a hora que a gente cria uma nota atrelada a isso, a gente começa a falar um pouquinho mais... Aí começa a ficar mais interessante. A gente fala assim, bom, provavelmente o projeto de alta visibilidade, baixo teor artístico, não querendo citar exemplos, vai ter uma nota 3.2, de 0 a 10, enquanto
uma escola dentro do Complexo do Alemão, dentro da Península de Maraú, ou um projeto que vai ter uma relevância e trabalhar com um proponente pequeno, que não te teria recurso para fazer aquilo efetivamente, sem ser com imposto, vai ter uma nota mais alta, vai ter um caso ali de uma nota 9. Isso muda alguma coisa para a empresa? Não, não muda, porque ela vai falar assim, eu não precisava dessa nota para saber que o projeto de baixo era mais social. Então, se esse me der mais retorno, eu vou investir naquele projeto. Então, o que a gente fez? A gente falou assim, como que a gente consegue trazer essa realidade para a empresa? O que nós criamos hoje foi o I3C, que é o Índice de Investimento Incentivado em Cultura. O que isso significa? A gente vai dar uma nota, não para os projetos só, mas para as empresas. E como que é a nota da empresa? A nota da empresa é uma média ponderada dos projetos com que ela investe. Então, se ela investir só em projeto 3, ela vai ter uma nota 3. A gente fez um exemplo aqui, ela investindo 90% no 3 e 10% no 9, ele vai ter uma nota 4. Isso muda alguma coisa? Aí começa a incomodar, porque isso se torna público. É a GV publicando essa nota, não é a Simbiose. E é a GV publicando essa nota na Bolsa de Valores. Isso muda alguma coisa? Ah, começa a mudar. Por quê? Porque a hora que a gente publica essa nota na Bolsa de Valores, o grande pulo do gato não está só em deixar público o que a empresa está fazendo, mas sim em relacionar isso aos fundos de investimento internacionais, que estão, esses sim, cada vez mais socioculturalmente responsáveis, porque o investidor quer investir com consciência. Então, o que acontece? A hora que esse fundo é atrelado, a gente começa a exigir, esses fundos eles têm políticas, né? Então, você junta muito dinheiro, e aí você vai investir nas empresas e tem regras para eles serem investidos. E a gente vai exigir um mínimo aceitável dentro dessas notas para o fundo poder investir num projeto que tenha uma empresa que tenha um investimento com uma média mais alto. Então, para você ser investido por um fundo internacional, você precisa ter pelo menos 6 de nota de investimento cultural. Aí, meu amigo, aí as coisas mudam. Por quê? Bom, você quer investir na peça, no musical de alta visibilidade, que não vai democratizar o acesso à cultura, você vai ter um maior retorno de marketing? Vai ter um maior retorno de marketing. Mas sua nota vai cair. E se sua nota cai, você vira menos apto a receber investimentos internacionais. Consequentemente, a sua ação na Bolsa de Valores também cai. Aí, se a ação cai e a empresa perde dinheiro, tudo muda. Essa lógica de marketing ela cai por terra. E aí, qual que é a relevância disso? Não só as empresas vão se preocupar com as notas, mas os próprios projetos, porque gerou-se um mercado aqui também de uma série de projetos que só são aprovados para gerar dinheiro, não está preocupado de fato com cultura, não está preocupado de fato com uma ação relevante. Gerou um mercado ali que o próprio projeto vai começar a se questionar, bom, mas se eu atuar no Itaim, eu vou ter nota 3. Mas se eu pegar esse mesmo projeto e levar para Paraisópolis, eu vou ter nota 9. E aí eu vou conseguir recurso. Então, o que a gente quer que o projeto se questione é se ele está sendo relevante em termos culturais ou não. E como que ele faz para aumentar o próprio indicador para aí sim poder ter mais chance de captar recurso. Porque quem tem que ter relevância é o projeto. O projeto tem que ter um foco no que ele veio para fazer, que é mudar a realidade de um local, que é mudar a realidade... Ah, quero fazer um projeto de marketing. Não tem problema nenhum, existe budget de marketing dentro das empresas. A gente não precisa usar verbas de imposto para fazer essas ações. E esses projetos, eu já trabalhei numa área de marketing, a gente tem budget para investir em projetos de alta visibilidade, sim, grana própria, do bolso. E a ideia não é também que se concorra. Tem recurso hoje para todo mundo. Com isso, você fomenta com que as empresas comecem a usar mais recursos. Se a empresa não usa recurso, ela tem nota 0. E aí você obriga o mercado a girar mais. Você obriga a gerar mais recursos. Hoje tem dinheiro para todo mundo dentro do mercado. Só que a gente não consegue ainda otimizar isso. Então, enfim, esse é um pouquinho da simbiose social. Falei aqui para caramba, tentei ficar em 20 minutos, mas eu não consigo, eu me enrolo e gosto de ficar falando. Hoje a gente tem essa atuação, o índice hoje a gente está fazendo com uma série de parceiros de grande relevância. Nossa frente de projetos também, a gente está com um stand aqui para contar um pouquinho mais sobre esse sistema que a gente está lançando de mapeamento de potenciais patrocinadores para todos os projetos. A ideia é que a gente lance isso em alguns meses ainda, até o final do ano saia para todo mundo. A gente ainda está aprendendo como que faz sentido colocar isso no mercado, para a gente não lançar um monte de informação que só captador de recursos vai conseguir usar e os projetos vão ter pouca... ação em cima disso, e a gente tem também essa frente focada em empresas
que hoje a gente já está com grandes clientes e, enfim, estamos crescendo muito rápido. Mas eu queria abrir aqui um pouquinho para a conversa, para saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário. Já terminou o tempo, já era. Beleza. Só uma pergunta, Fê. Não. Gente, vocês estão chocados? Vocês estão, né? Vocês têm 49 milhões de perguntas para o Rafa, tenho certeza absoluta. Mas eu vou abrir só para uma, porque a gente está super... Rafa, incrível. A gente está super atrasado. Perguntas. Milhões. Vamos deixar para falar depois. Não, pode ser. Uma, eu vou deixar uma rapidíssima. Se vai abrir mesa de negócios, você vai abrir mesa de negócios amanhã? Podemos abrir mesa de negócios amanhã, claro. Você vai abrir mesa de negócios para 15 pessoas amanhã, meu amor? Com certeza, podemos abrir, sem dúvida nenhuma. Quer pegar o microfone? Álvaro. É lógico, arrasou. Rafa, a gente tem um histórico muito parecido de formação, né, de grandes indústrias e tal. E depois a gente vai para um ambiente de arte, ambiente social. Inclusive, passei por agências que só desenvolvem projetos socioambientais para grandes marcas e dirigi a conta da Ambev, inclusive. Então, tenho uma noção de como é que funciona esse ambiente. Quando eu fui para a arte, com essa visão empresarial, e a gente criou projetos que se afinavam mais do ponto de vista de interesse de investimento responsável, com viés de inovação em negócios que interessaria os dois âmbitos, tanto para o RH, quanto para o posicionamento da empresa, quanto para a área de marketing que queria fazer negócio, eu vi muito mais blá, blá, blá do que realidade dos diretores, presidentes e por aí vai. No bottom line, lá no final, o que tinha era quantos ingressos eu tenho e quanto custa. E sempre o decisor está nesse lugar. Aliás, sempre não, desculpa, não é generalizado, mas eu deparei centenas de vezes nesse lugar. Eu queria saber o que você tem encontrado. Se você acha que, com uma abordagem dessa, que é muito mais relevante, evidente, porque aí você começa a pontuar e tal, mas porque eu percebo que muitas vezes o ambiente do investimento social e ambiental, ele caía por terra quando a empresa estava numa situação mais crítica financeiramente, e aí era uma abordagem muito mais bonita de ser falada do que realmente abraçada pela empresa, e isso se estendia para a cultura. Então eu queria entender como que você, no seu trabalho, tem percebido essa transição, se esse mindset tem mudado. Não, claro, acho que é uma linha muito comum, de fato, de chegar, principalmente no que tange a lei de incentivo à cultura, que tem esse tipo de contrapartida envolvida. Ingresso, logomarca, exemplares. Então, quando a gente está falando de um livro, quantos por cento do livro vão ter ali para a gente dar para os diretores da empresa ou para os filhos dos diretores dentro da peça de teatro? Acaba tendo muito uma visão assim. E eu acho que, dentro da nossa realidade, sendo bem sincero, a gente depende muito de como a empresa está madura em relação ao mecanismo. A gente tem empresas que estão com esse mecanismo em diferentes estágios de maturidade. Então, você vai ter uma empresa que é o primeiro ano que ele está usando, tem uma empresa que já tem esse budget reservado para a área de marketing, isso é muito comum, reservado para ingresso, ponto. A gente teve empresas que falaram com a gente, falaram assim, olha, eu quero saber qual vai ser o ingresso que vai ser mais legal para eu dar para o meu diretor. E a conversa se restringe aí, mas você tem empresas hoje, e aí eu tenho, enfim, acho legal aí sim usar exemplos de empresas que a gente teve experiência de trabalhar em conjunto, que tem um mecanismo, o entendimento do mecanismo um pouco mais maduro, que já consegue entender a relevância que existe. Normalmente isso acontece com empresas B2B. Por que isso acontece com empresas B2B? Que são empresas que vendem para outras empresas, traduzindo linguagem de negócio. Porque elas não estão tão preocupadas com o consumidor final. Empresas que são B2C, que é com o consumidor final, essas empresas elas estão mais preocupadas em como mexer com a grande massa. Né? Empresas B2B costumam. E uma das empresas que a gente tem o prazer de trabalhar, que a gente teve o prazer de fazer o projeto desse ano, e a gente viu que tem, de fato, um investimento consciente, é o próprio Instituto Votorantim. A Votorantim, quando investe o recurso, tem toda uma análise social da cidade antes de definir qual que é o projeto que vai ser investido. Se tem relevância ou não, tem toda uma estrutura. Mas por que ela faz isso hoje também? Porque ela tem hoje um budget de investimento que faz sentido ter uma estrutura dessa. Uma empresa que tem um capital menor para investir, não faz sentido ela ter um gasto para ter uma estrutura toda para ela ainda fazer esse tipo de gestão. Então, ainda depende muito do estágio. É um mecanismo novo no quesito, tem 25 anos, tem, mas que a gente está usando efetivamente o mecanismo tem 4, 5.
em termos de usar efetivamente esse recurso dentro do mercado. Então, se ainda tem muita empresa que nunca investiu, e aí você bate na porta, às vezes é difícil, porque a empresa não tem um fluxo ainda, então ela não sabe nem com quem vai te mandar falar. Vai te mandar falar com o cara do tax, com o cara de marketing, às vezes é com RH, às vezes é com financeiro. E aí o cara, quando pega isso, vê, fala, putz, é mais um nabo para eu cuidar, eu tenho minha meta, um monte de coisa para fazer aqui dentro, e você acaba caindo para escanteio. Quando a empresa não tem esse fluxo, acontece isso, mas às vezes depende. Ainda é uma realidade muito grande essa no mercado, de ser superficial a conversa, né? A gente não está falando da ponta. É uma conversa meramente... qual é o ingresso, qual é a logomarca? Quantas pessoas vão ver isso? Para quem que eu vou dar esse ingresso que vai me reverter em venda? Mas a gente tem algumas empresas que estão melhorando. E a ideia do mecanismo é justamente forçar. Forçar isso. Você que tem essa conversa superficial, você vai ter uma nota menor. E aí, em termos de marketing também, porque a gente está falando de um reflexo de imagem da empresa. Porque, no fim das contas, se ela investir ter uma nota alta, a gente vai fazer uma premiação das empresas, vai ter exclusividade com mídia para divulgar as empresas que investem mais. E aí eu quero divulgar mesmo. Eu quero que a empresa bombe, porque ela está investindo com responsabilidade. Às vezes, o mecanismo por si só não é o suficiente. E não é porque a empresa é malvada. Não gosto de demonizar a empresa. É só porque a lógica que está na base é a contrária. E como que a gente consegue, com a iniciativa privada, se não a iniciativa pública, controlar isso sozinho, trazer formas de regulamentar o mercado, putz, vamos ajustar aqui, vamos parar uma aresta aqui e ali, para entender como que a gente consegue otimizar e gerar uma lógica maior. E aí que entra o empreendedorismo social, que é uma tendência do mercado muito grande. A gente está falando agora, as pessoas elas buscam um propósito na vida, né? Agora não adianta mais você trabalhar, toda multinacional agora está começando a se engajar com causa, porque senão não é só que ela não vai vender para o cliente final, ela não vai ter funcionário. Porque as pessoas não vão se engajar o suficiente para estar ali trabalhando. Então, a gente está entrando, a gente está mudando. Né? Há 10 anos atrás, se a gente falasse de investimento social dentro de uma empresa, a gente estava falando, uou, caraca, olha essa empresa, ela faz o investimento social, estrelinha para... Hoje, se a gente falar de uma empresa de médio porte ali já, que não tem investimento social, ela está quilômetros atrás das outras. É o mínimo aceitável ela ter um investimento social. E ela não é boazinha por isso, é o mínimo que ela precisa fazer. Então, a gente está ainda mudando, ainda, e é muito engraçado, a gente está nessa fase de transição. Né? E é muito claro, às vezes. Então, é muito curioso. Depende, para você ter ideia, às vezes, da geração com que você está falando. Você pega um diretor de mais de 60 anos, é difícil explicar o conceitual do que a gente está falando aqui. E não é porque ele é errado, mas porque ele vem de uma geração que uma lógica era diferente. A gente pega empresas mais novas, que nem a gente está começando a trabalhar agora, vendo ainda não está fechado, mas já estamos num processo final de parceria com a Uber. Já é uma empresa que tem uma cabeça com uma lógica totalmente diferente. A demanda dela, quando você senta uma reunião, é muito mais rápido explicar. Porque você está falando com gerações diferentes. Então, é muito curioso, às vezes, trabalhar com essas gerações, nessa era de transição que a gente está, porque depende da empresa, depende do negócio. Mas é para que a gente está lutando hoje. E é um pouco do nosso sonho. Isso vai se estendendo para outras temáticas também, né? A própria Ambev, o trabalho da Skol, que tem feito brilhantemente com diversidade, sim. reflexo da Mafê, que é a diretora da marca hoje, que é personificação da diversidade, né? Então ela olha para isso. Então tem o reflexo de gerações, faz todo sentido. Né? Exatamente. E você vê a mudança, né? Você pega a propaganda da Skol há 5 anos atrás. É outro posicionamento, é outro modelo, é outro mercado, porque não conversa mais com essa realidade. E o que anos atrás, quando a gente não tinha tanta informação, tanta tecnologia, levava gerações para ser mudado, agora, com o nível de informação que a gente tem no mercado, em 4, 5 anos você já mudou a realidade total. Assim. Então, é um desafio para essas grandes corporações também, porque elas acabam sendo muito burocráticas. E essas mudanças elas têm que ser muito rápidas, o que dá espaço para as startups. Que, querendo ou não, a gente consegue ser mais rápido, porque a gente tem menos fluxos, menos estrutura, menos gargalos para mudar. Então, é isso. Desculpa, eu fico falando demais aqui, gente. Sei. Vamos marcar um cafezinho, né? Já estou vendo, o Álvaro e o Rafa vão marcar cafezinho, né? Vamos marcar... Vamos escravizar o Rafael. Vou deixar ele aqui, ó, escravizado, coitado. Não, ótimo. Eu acho legal. Businessman. Acho legal focar, às vezes, eu que venho aqui, subo no palco, pego o microfone para falar,
Mas hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas trabalhando com a gente, o Matias é meu sócio. Tem um pessoal aqui todo, porque às vezes... Eu até brinco, eu sou leonino, tenho ascendente em leão. Então a gente pega o microfone, sobe no palco e fala assim, deixa eu falar, deixa eu falar. E isso não significa que seja eu que estou fazendo as coisas. Hoje a gente tem uma equipe que é incrível. E eu acho que o grande segredo de você ter um negócio de sucesso é você ter pessoas boas trabalhando com você. E eu só falo direitinho na frente. Às vezes engasgo ainda, né? Porque dei umas engasgadas boas aqui. Mas é muito isso. A gente tem uma equipe muito boa, a gente tem pessoas de alto gabarito trabalhando com a gente. E essas pessoas, sim, são as responsáveis por todas essas mudanças que a gente está fazendo. Não eu que estou aqui na frente, que às vezes que acaba ganhando a imagem. O Rafael é assim, não, não é. A gente tem uma equipe enorme trabalhando com a gente. Eu só estou aqui na frente falando. É legal colocar essas coisas, que é importante. Claro. Galera, Rafael Maier. Muito obrigado, gente. Adoro. Mais aplausos, mais aplausos. Obrigada, Rafa.